Olá, pessoal, bem-vindos de volta para mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje nós iremos ver frase, oração e período. Frase. Frase é todo enunciado linguístico de sentido completo, através do qual transmitimos nossas ideias, ou seja, a frase ela é formada por uma ou mais palavras, capaz de transmitir nossos pensamentos ou sentimentos. As frases podem ter ou não verbo, certo? Exemplo: silêncio, fogo, independência ou morte. Choveu muito em São Paulo. Para que haja frase, a presença de um verbo não é obrigatória. A frase em si, as palavras têm que apresentar sentido completo. Então, havendo sentido completo, a transmissão da ideia é considerada frase, mesmo se não houver a presença do verbo. Quanto à presença do verbo na frase, nós podemos classificar as frases como nominal ou frase verbal, também conhecida como frase oracional, certo? Então, a frase nominal, né, como o próprio nome já diz, ela não possui verbo. Por exemplo, cuidado. Quando eu falo a palavra cuidado, é uma afirmação, uma frase afirmativa, não há presença de verbo, mas sim há uma frase porque ela possui sentido completo. Quando eu tenho o sol ilumina a cidade e aquece os dias. Nesse exemplo, eu já tenho uma frase verbal, pois apresenta verbo. Repetindo, frase nominal, não há presença de verbo. Frase verbal é construída com verbo. Bem, trabalhando a questão da frase verbal, vemos as orações. Oração, né? Oração é toda frase ou parte da frase que apresenta verbo. Organizada em torno do verbo, a oração ela pode ser classificada de acordo com a quantidade de verbos que ela apresenta. Uma frase ela pode conter uma ou mais orações, de acordo com a quantidade de verbos. Se eu tenho, aqui, por exemplo, choveu muito em Santa Catarina. Então, só tenho um verbo, que é o verbo choveu. Enchentes costumam causar transtornos. Também tenho um verbo, ou seja, uma locução verbal aí. Então, é uma oração simples. Quando chove muito, as enchentes causam transtornos. Nesse exemplo, eu tenho dois verbos. Então, de acordo com a quantidade de verbos presentes na oração, nós temos aí como classificar os períodos. Então, o período é toda frase constituída por uma ou mais orações. E o que vai determinar a quantidade de oração, como a gente viu anteriormente, é a quantidade de verbo, certo? O período, para ser simples, ele é formado por uma única oração, ou seja, na oração vai ter apenas um verbo. E recebe o nome de oração absoluta. O preço do combustível continua alto, então continua do verbo continuar. Só há um verbo nessa frase, nessa oração, logo o período é simples. Composto é formado por mais de uma oração, ou seja, na oração tem mais de um verbo. Uma dica bem legal para vocês é se ligar no seguinte: o período ele vai ser simples quando tiver a oração apresentar apenas um verbo. E o período é composto quando na oração apresentar mais de um verbo, ok? Entendido aí? Então, boa atividade. E qualquer coisa, deixa comentário aí que a gente vai estar tirando as dúvidas, ok?